foi de família, né? Porque meu pai era, hoje não mais, mas ele era radialista lá em Aracati, e eu cresci nesse meio, né? Sempre acompanhando ele no rádio, e naturalmente surgiu esse interesse pelo veículo. Curiosamente, não foi, né, de primeiro pelo esporte, né? Eu digo que eu passei a gostar ainda mais do esporte a partir do rádio. Eu queria, primeiramente, seguir os passos do meu pai, que apresentava programas voltados para a cultura nordestina, principalmente, né, declamando poesias, a poesia matuta, a poesia autêntica do Nordeste, tal, valorizando músicas de Luiz Gonzaga, Jackson no Pandeiro, esse povo todo. Então, eu queria ser igual a ele, né, apresentar esse tipo de programa. Como para o rádio o caminho mais fácil era o esporte, né, que tinha portas mais abertas, que sempre precisava de muita gente, eu comecei no rádio e foi a partir do meu pai, né? Respondendo resumidamente a pergunta, foi a partir do meu pai que eu tive esse conhecimento e depois o interesse pelo rádio. Hoje, na narração esportiva, tem vários, né? Eu tento tirar um pouco de vários. Tenho muito das antigas, né, que eu acompanho mais por internet, mesmo que eu não era vivo no tempo em que ele narrava no auge. Hoje ele sequer fala muito bem, que sofreu um acidente, né, que é o Osmar Santos. Tem o Fiore de Ilhote, esse povo mais antigo. Aí tem o Oscar Ulisses, hoje, que é o irmão do Osmar Santos, da Rádio Globo. Tem o Mário Henrique Caixa, da Rádio Itatiaia. Tem o Nilson César, da Jovem Pan de São Paulo. Tem o Zé Carlos Araújo, hoje está na Tupi do Rio de Janeiro. Tem, enfim, vários outros grandes narradores daqui do estado do Ceará. Tem o Gomes Farias, tem o Júlio Salles, Vilar Marques. Então, a gente procura se inspirar nesses narradores que conseguiram, cada um deles, né, conseguiu uma marca. Então, quando a gente é jovem, busca sempre, primeiro, não imitar, mas ter referências, e aos poucos ir fazendo nossa própria marca. E como eles têm muito de personalidade marcante, eu tiro até palavras, um jeito de descrever uma jogada. Tem, por exemplo, um Osmar Santos, um Oscar Ulisses. Eu gosto muito do ritmo de narração, né? Eu procuro tirar dele esse ritmo de narração, que é com um pique, né, muito intenso e sem dar muitas pausas. Eu tento tirar de um Gomes Farias, de um Mário Henrique Caixa, de um Nilson César, a capacidade de criar a poesia na hora de um gol, né? Eles, na hora que sai o gol, é o grande momento deles. Eles conseguem tirar palavras, descrever de uma forma que fica marcante, que o torcedor gosta. Então, eu procuro unir essas duas coisas na minha narração. Além de ir me preparando no dia a dia, né? A gente sempre, claro, acaba acompanhando tudo, mas, geralmente, 3 dias antes de cada narração, eu procuro me debruçar sobre aquele jogo para o qual estou escalado. Procuro saber algo de cada jogador, mesmo aqueles que estão no banco de reservas, né? Para ter... Porque quanto mais conhecimento você tem, mais tranquilidade, mais segurança você tem na hora também de transmitir. Então, eu procuro estudar muito sobre cada jogo para que eu tenha mais segurança e me sinta mais à vontade na hora de transmitir, principalmente aqueles jogos mais decisivos, que tem maior audiência, tal, que você precisa ter uma tranquilidade ainda maior, né? Tem vários jogos inesquecíveis, né? Teve o primeiro que eu narrei, que foi Cruzeiro de Boca do Forno contra José de Alencar, lá no Campeonato Aracatiense, e alguns clássicos que eu narrei que foram marcantes. O principal deles, e aí não confundam, né, porque a gente que trabalha com esporte sempre tem essa preocupação, não preocupação, mas tem esse cuidado para que as pessoas não pensem que a partir de uma opinião nossa, a gente torça por A ou B. Mas teve o Clássico Rei lá de 2015, em que o Cassiano fez um gol aos 47, que eu tive a honra de narrar, que ficou na história dos clássicos. Então, para um narrador esportivo ter tido a condição de narrar um jogo daquele foi importante, e ainda mais com toda a emoção que envolveu. Então, para mim, hoje, eu acho que foi o maior jogo assim, de maior repercussão que eu já narrei. Foi interessante porque não foi a primeira vez para mim apenas, né? Foi a primeira Copa do Mundo da África do Sul, foi a primeira Copa do Mundo com a Espanha, ou seja, um time europeu campeão fora da Europa. Foi, enfim, a primeira Copa do Mundo em que a gente pôde
observar a África do Sul de um ângulo em que geralmente não era dado, né, para o mundo inteiro. O que ficou de mais importante para mim, além da experiência profissional, foi a experiência pessoal mesmo, que eu tinha 20 anos e fui para um país que pouca gente conhecia em sua essência, né, porque a propaganda que acaba indo para o mundo todo da África do Sul, eu comparo com a propaganda que de há uns 20 anos do Nordeste que ia para o Brasil, né? Era só de fome, de gente desnutrida, tal. Claro que tem muito disso lá ainda, mas eu vi um povo muito parecido com o brasileiro, muito receptivo, muito caloroso, né? Que tem, pelo Nelson Mandela especialmente, um carinho muito grande. Enfim, um povo muito generoso. Então, de mais importante que eu observei nessa Copa da África do Sul foi realmente o contato com o povo de lá. Eu acredito que sim. Até nesse ano a gente teve uma experiência lá na Rádio Verdes Mares bem interessante, que foi transmitir para o rádio e com imagem, né? Ou seja, muita gente há alguns anos imaginava que a internet ia acabar com os veículos. Eu acredito que, se não souber lidar com a internet, acaba mesmo. Mas se você usar o que a internet pode proporcionar, você só cresce, né, em termos de visualizações, em termos de audiência, né? No Campeonato Cearense, a gente transmitia pelo rádio, com o ritmo do rádio, mas com a imagem através do Facebook. Foi até um desafio, porque a linguagem tinha que permanecer do rádio, né? A gente tinha que continuar narrando a partir da perspectiva de quem não estava vendo o jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava levar em consideração as várias pessoas que estavam assistindo pelo Facebook, né, que estavam ouvindo e vendo também o que a gente estava dizendo. Então, foi uma experiência muito interessante, tanto que hoje o Facebook tem transmitido, né, a Liga dos Campeões, por exemplo, está fora das TVs, né, hoje está pelo Facebook, através da equipe que tinha o comando do esporte interativo aqui, enfim. Então, só vem para beneficiar, acredito. A mensagem que eu passo é que é uma profissão de persistência, né? Meu pai, que era radialista, ele mesmo me falou logo no início, ele disse, se você for para ser radialista, pensando que vai ganhar dinheiro, de um dia para o outro, você, das duas, uma, ou está mal informado ou está mal intencionado. Então, se estiver pensando nisso, tem que ser como uma consequência, né? Eu acho que o que mais segura as pessoas na profissão do rádio, do jornalismo, é a vocação. Quem for para um rádio ou televisão pensando apenas que vai aparecer, que vai ser famoso, que vai ganhar dinheiro, pode cair numa grande frustração ou pode não aguentar e desistir 1 ano, 2 anos depois. É preciso vocação, é preciso persistência nessa profissão, senão você não segura a barra, não.